Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Hoje conversando sobre TDAH, medicalização e escolarização. É um assunto um tanto quanto polêmico, é um assunto ainda difícil de ser conduzido funcionalmente por parte da escola e de quem realiza atendimento clínico institucional, porque ainda trazemos alguns mitos e preconceitos acerca dessa condição, dessa importância do medicamento para qualquer condição diagnóstica e, nesse caso, para o TDAH. Vamos começar dizendo que o tratamento para o TDAH ele envolve uma abordagem múltipla, intervenção psicossocial, intervenção psicofarmacológica, abordagem multidisciplinar e deve ser sempre baseado em uma análise extensa acerca da apresentação sintomática, enquanto ferramenta para o fechamento diagnóstico, que já chamamos de diagnóstico diferencial, até os planos de ações que têm como prioridade e objetivo, seja a curto ou a longo prazo, a melhor funcionalidade desse sujeito. No caso específico para o TDAH, que apresenta distração, hiperatividade, impulsividade, é necessário tratamento integrado, dirigido tanto às dificuldades de base orgânica quanto às dificuldades relativas a quadros comportamentais. Quando a gente fala de base orgânica, está relacionado a anomalias no funcionamento de diversas áreas cerebrais, em especial as áreas corticais pré-frontais, que trazem aí para o TDAH prejuízos às funções executivas do cérebro. A manifestação desses déficits e a sua intensidade irá depender da interação com as condições ambientais e circunstanciais em que esse sujeito esteja envolvido. O seu contexto de vida, a organização familiar, o tipo de escola e como a escola se organiza para recebê-lo, o ambiente de trabalho na vida adulta e também da sua própria história pessoal, que cada um traz, quais habilidades comportamentais apresentam e quais dificuldades e facilidades se apresentam também nesse sujeito. Mais uma vez, lembrando que o tratamento deve levar em conta as necessidades relacionadas a questões de ordem orgânica, com neurofeedback aí, ou com medicação, que é o que a gente está falando nesse vídeo, e também sobre o funcionamento comportamental, que deve envolver terapia comportamental, treinamento comportamental, dentre outras ferramentas importantes para o bom desenvolvimento desse sujeito, inclusive para o contexto social, que irá demandar aí da importância da contribuição da família enquanto orientação profissional, enquanto melhor condução desses quadros em cada ambiente familiar. Então, nesse sentido, a indicação dos psicofármacos, elas dependem do quanto o prejuízo do TDAH pode estar comprometendo a vida desse sujeito, mas também das comorbidades presentes. Então, no Brasil, a estimulante mais utilizado, a ferramenta de estimulação mais utilizada enquanto medicação é a base do metilfenidato. Cerca de 70% ou mais dos pacientes respondem adequadamente aos estimulantes e toleram bem. Temos alguns medicamentos à base do metilfenidato, como um dos mais conhecidos é a Ritalina, tanto a 10 mg quanto a Ritalina LA tipo Concerta, trazem aí efeitos benéficos quando bem administrados por parte desses sujeitos. Essas medicações parecem ser a primeira escolha nos casos de TDAH e também com ou sem comorbidades, e também de algumas comorbidades que podem aí se apresentar em alguns casos. Também nos casos com comorbidades muito acentuadas, como transtornos disruptivos, depressivos, de ansiedade, transtornos específicos da aprendizagem e outras condições associadas também são bem-vindas à medicação à base do metilfenidato, Mas o que é esse metilfenidato, Ritalina LA ou Concerta? Bom, é um medicamento que traz aí alguns efeitos de melhor controle atencional, inclusive de controle comportamental, fazendo com que todos os estímulos trabalhados nos contextos institucionais e clínicos sejam de fato funcionais ao pleno desenvolvimento desse sujeito. O metilfenidato, nesse contexto bem administrado, ele funciona como alternativa de curto prazo, seus efeitos aparecem rapidamente. No caso aí que a gente já falou, a Ritalina, existe uma versão de 10 mg,
né, com efeito que duram apenas 4 horas, o que torna necessário tomar mais de uma dosagem, dependendo aí da orientação do neuropediatra. Na Ritalina LA ou Concerta, que é como o nome bem sugere, os efeitos podem ser mais duradouros, entre 6 a 8 horas, entre 6 a 10 horas, dependendo da reação de cada organismo, tá? É importante lembrar, para que a gente desfaça alguns mitos acerca dessa medicalização, que ela facilita, a partir da minimização dos sintomas, o melhor trabalho do professor enquanto escolarização para esse aluno. Minimizado desses comportamentos, com menos prejuízo atencional, com menos agitação, com menos impulsividade, as ferramentas pedagógicas podem ser bem melhor administradas. Os estímulos clínicos institucionais enquanto estimulação cognitiva também serão melhor aceitos e trarão melhores resultados a esse sujeito. E uma questão que vale a pena a gente falar nesse vídeo é aquela fala que alguém em algum momento colocou que a medicação pode interferir no crescimento da criança é um mito. Não altera o crescimento, pelo contrário, né? Melhora condições comportamentais, melhora o seu pleno desenvolvimento, não vai fazer com que ele cresça mais ou cresça menos, isso não chega a comprometer comprovadamente, enquanto pesquisa científica, esse tipo de situação. Também algumas questões apontam aí que situações de medicação, como a Ritalina, pode causar dependência. Qualquer medicamento gera dependência, dependendo da situação com que ele seja administrado. O fato é que a psicoeducação somada à medicalização, no caso do TDAH, ela traz diversos benefícios. Então, estudos apontam, por exemplo, uma prevalência maior do uso abusivo de substâncias entorpecentes em adolescentes com TDAH que não foram tratados, porque vão buscar por outras ferramentas. Então, mais uma vez, a importância da medicalização depois dos 7 anos de idade, com diagnóstico já fechado, se houver necessidade dessa medicalização. A primeira opção é psicoeducacional. O segundo passo é que é a medicalização. Não é a primeira opção, tá? Quanto ao tempo de manutenção do tratamento, clinicamente, as indicações para os chamados feriados terapêuticos, fins de semana sem medicação, ou para a suspensão da medicação durante as férias escolares são muito controversas. Portanto, é importante entender que é uma medicação para o sujeito, independente do período em que ele esteja na escola ou fora dela. Não é para a escola, não é para enquanto ele está na escola. É para que ele esteja bem em termos de sintomas, né? Em qualquer ambiente, independente de ser um espaço escolar ou não, tá? Então, a pausa no uso desse metilfenidato nos fins de semana talvez possa ser melhor indicada naquelas crianças em que os sintomas causam prejuízos mais significativos no contexto de ordem escolar. Mas é uma avaliação que cada médico fará, a partir daquilo que é relatado da escola, enquanto observação da criança, e da família também, enquanto observação dessa criança, tá? A medicação mais efetiva no tratamento do TDAH, o metilfenidato, ele promove liberação de dopamina da vesícula sináptica e inibe a ação do transportador da dopamina, consequentemente aumenta a quantidade desse neurotransmissor na fenda sináptica, e isso traz aí alguns efeitos positivos. Entre 20% a 50% dos adolescentes com TDAH abusam de algumas substâncias entorpecentes, especialmente aqueles não tratados, como a gente acabou de citar. Então, é importante observar e desfazer alguns mitos em relação a essa condição diagnóstica que ainda é muito presente no dia a dia das famílias, tá? Então, vamos, para a gente fechar, esse psicofármaco, ele eleva o nível de alerta do sistema nervoso central, incrementa os mecanismos excitatórios do cérebro, resultando em uma melhor concentração, uma melhor coordenação motora, no melhor controle dos impulsos, auxilia no melhor funcionamento do córtex pré-frontal, bloqueia algumas situações que são inadequadas enquanto funcionamento diário, fazendo com que o sujeito aí tenha melhor vida funcional a partir da condição que apresenta. 70% dos pacientes ou até mais se beneficiam a partir do uso desse composto metilfenidato tão presente nessas medicações que a gente conhece, como Ritalina e outras similares, tá? Então, só lembrando a importância do tratamento psicoeducacional e medicamentoso para o sujeito com TDAH. Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.